Ô Denix, e a tua fase como competidor profissional, cara, assim, te deu start, você começou a correr atrás dos campeonatos, né? Esse período aí, cara, conta pra gente o quanto foi gratificante e as dificuldades também que você enfrentou ao longo da tua carreira como atleta profissional. A conversão de profissional, né? né? Isso. Como você já chegou uma hora, de amador, ou você já passou fase amador ou já foi direto já profissional? Você não... Porque antes tinha foi todo um preparo, foi todo um processo. Legal. Na verdade, eu sonhava, quando eu estava nessa pegada que o Anderson Neguinho me arrumou o patrocínio na HD, né? E eu fiquei 3 anos, foi, vamos dizer assim, o meu melhor patrocínio de surf na ocasião, a Hawaiian Dreams, porque o que eu tive até então eram apoios, né? O que eu dizia que era patrocínio eram os apoios. O patrocínio de verdade foi esse. E ali eles passaram a projetar o meu nome com anúncio em revista, né? Então me deram condições de não só receber as roupas, mas de custear realmente as inscrições, as despesas em geral, não só na região, mas para o Nordeste. E quando o Hit ganhou a passagem para o Havaí, que eles financiaram as despesas dele, porque ele ganhou a passagem, aí eu falei, pô, eu também quero. Eu falei, mas ele ganhou a passagem, você tem que ganhar a passagem para a gente dar, porque senão vai... Aí eu falei, então tudo bem. Aí como eu ganhava bicicleta, prancha, premiação de tudo quanto é tipo que eu vendia, fazia o comércio, eu levantei a passagem, eles me inteiraram o valor para ficar lá, então me mandaram pro Havaí, inclusive, né, o nome Hawaiian Dreams, sonho havaiano, que eu tinha, era um sonho. Nossa, tinha. Nesse momento da HD, eu comecei a falar, não, aí já desde dali, quando o Anderson arrumou, eu já tinha o interesse de ser um campeão, de ser uma pessoa que viajar o mundo pelo surf, né, e tudo e tal. Ele me arrumou patrocínio, eu fui alimentando cada vez mais, quero ser profissional. Então tinha aquela magia de o amador ser profissional, uma coisa que com o tempo depois eu vi, talvez agora possa ter voltado com o surf nas Olimpíadas, mas por um tempo eu percebia que o jovem, as bases, elas não tinham ânimo para falar assim, eu tô surfando porque eu quero ser um profissional, né? E o profissional nem tinha também o que mostrar muito em determinado momento da história, por causa das dificuldades que eram de patrocínio. Então, a HD me ajudou muito e ali eu fui perseguindo esse sonho, ela foi me contribuindo, né? Só que eu tomei um baque na vida, eu tomei um tombo e tanto, né? E ali eu perdi o patrocínio da HD. E aí quando isso aconteceu, eu já tinha ido para o Havaí, e aí era um momento, no final do ano, que estava se aproximando, um ano depois, quase um ano já de que eu tinha ido para o Havaí, com 17 anos, eu iria de novo. Eu tinha acabado de fazer 18 anos em agosto, e preparar para ir para a temporada. Eu já estava com uma reserva de metade, eles iam pagar a passagem de novo, e eu já estava com a outra parte. E aí aconteceu esse tombo que eu tomei da vida, aqui no livro eu falo, não falo com amplitude, mas falo bem como você lidou com esse processo, e como que eu lidei com esse processo, e como que foi bom, porque a vida foi mostrando para mim ao longo do tempo que todos os meus êxitos, eles foram precedidos de momentos de muito sofrimento, de muita dor, de um tombo muito forte, né? Então eu trago essas reflexões, né? Então o livro ele tem essa questão de um processo recente que a gente passou de elevação da consciência. E acho que a gente tem que compartilhar esse conhecimento, né? Para as pessoas, para motivar as pessoas a não se abaterem diante das dificuldades, né? Então, e nesse momento, voltando lá, quando aconteceu esse tombo, eu estava prestes a ir para o Havaí, então fui para o Havaí. Aí eu pensei, pô, a casa caiu, gastei todo o meu dinheiro, né, com advogado, para o problema que eu tive da época. E aí, daí para frente, eu tive que me reerguer. E isso foi muito bom, porque aí eu parei e falei, eu preciso mudar minha vida. E eu fiz um rebalanceamento dos planos que eu tinha. E aí eu comecei a projetar. Eu falei, não, vou arrumar patrocínio, quero ser campeão brasileiro, Aí comecei a ver como é que era. E fiz meio que uma estratégia, segui uma receita que eu adotei ali. Comecei a me inspirar nas pessoas mais velhas, né? E aí eu vi quantos anos que eu tinha e qual era o meu limite que eu precisava para ser campeão brasileiro, que era um sonho que eu passei a colocar na cabeça, e que depois de ser campeão brasileiro, você ser ao mesmo tempo um mundial amador para poder ser profissional. Então eu achava que tinha que ter um ou outro, quem sabe os dois, mas pelo menos o foco meu passou a ser, num primeiro momento, o Campeonato Brasileiro. E aí eu falei, tá, então vai ser isso aí. Com que idade mais... Quem foi que foi campeão com a idade? O mais velho,
para eu saber até quando eu tenho de chance para buscar. Então foi a minha tática. É a validade. E ali foi que em 90, o Douglas Lima, que era aqui de Santos, o Douglas Pen, né? Tem o Douglas Lima, um colega, um abraço para ele, se estiver vendo, do Guarujá hoje, advogado, mas é o Douglas Pen, né? Que é o Douglas Lima também da época. E ele tinha sido campeão brasileiro Open em 1990, se eu não me engano, ou 89, e aí ganhou a passagem para Havaí e tal. Mas o fato é que eu falei, quantos anos ele tinha? 21 anos. Falei, então, eu não conseguia ver mais ninguém naquela época com uma idade maior campeão. E aí a minha referência no amador ali era ser campeão até os 21 anos, e eu falei, pronto, então o que vai acontecer? Essa aqui é a referência, mas eu preciso... eu tenho meu talento limitado. Eu me adapto em onda mais pesada, numa onda tubular, numa onda grande, mas essa não é a realidade dos campeonatos. Eu preciso me esforçar, eu preciso treinar, eu tenho que treinar em dobro dessa turma aí. Então eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que ter uma viagem internacional. Aí estava no momento em que muitas referências boas do Brasil estavam lá fora. O Flávio Padarates, o próprio Zé Paulo, que era uma referência minha da juventude, que ia morar na Austrália, o Renan Rocha, o Pio Pereira. Então, que eram os que participavam aqui também dos eventos. E eles estavam conseguindo os resultados, já tinham voltado para o Brasil e já estavam conseguindo resultados no profissional. Era um momento ali da vida que eu percebi que era como se fosse assim, necessário. Para eu ir bem, eu teria que ir para o exterior e cumprir um estágio lá fora. Falei, foi isso. Então, o meu limite é esse, só que antes eu tenho que passar um estágio no exterior, pelo menos 6 meses, e agora eu tenho 1 ano a 2 anos aqui, acho que era 1 ano, mais ou menos isso, para poder buscar. E o tempo passou, e eu não consegui o patrocínio, aí eu perdi, já tinha perdido o patrocínio da HD, e fiquei ali tentando, não consegui, fui meio que perdendo assim o foco de competição, aí de vez em quando saiu um resultado, mas não, nada de arrumar patrocínio. O tempo passou e quando chegou, isso foi em 91, né? Em 91, no final de 91, entrou no radar um campeonato lá da 30 Pés, uma loja lá do Paraná, em Matinhos, e que na verdade foi na praia de Caiobá. E aí eu falei, eu vou para lá, vamos dar uma passagem para Flórida. Fui para lá, a minha mãe me patrocinou. Mamãe Noel? A minha mãe é salvadora, né? A minha mãe por isso que eu dedico essa obra para minha mãe, né? E não é só por isso, né? Lógico, isso não é mais um ingrediente. Agora, e aí fui para lá. No final das contas, eu corri o campeonato na categoria júnior, teve a categoria júnior e a categoria, aliás, Open e a profissional. Aí eu ganhei a categoria Open e era uma passagem para Flórida, né? Que logo eu converti ela para Califórnia, que era o meu sonho, já que era para viajar no exterior, eu estava de olho assim, ou na Califórnia, Havaí, então a ideia era essa daí. E aí teve a categoria profissional, mas eu ganhei na categoria Open, e aí o que aconteceu? Isso foi no final de 91. Quando foi em junho de 92, já estava marcada a minha passagem para ir. E aí o 93... eu teria que estar de volta para correr o brasileiro, porque eu acreditava. Aí nessa altura, o que aconteceu? Eu já entendia que se fosse só o título brasileiro, já era o suficiente para me tornar profissional. Porém, eu já estava tão focado ali nos meus planos, nos meus sonhos, que eu entendia que melhor mesmo para fechar com chave de ouro a carreira amadora, era participar do Mundial Amador. Porque eu já estava acompanhando atletas que competiam comigo nos eventos aqui do estado, e até de outros lugares, mas assim, participando do Mundial Amador, né? No Japão, teve na França. E aí ali eu falei, não, eu preciso participar do próximo Mundial Amador. Acho que naquela altura ainda não tinha certeza de onde seria, havia uma previsão que fosse no Brasil, eu não tinha certeza, e que seria em 94. Então o último ali foi em 92, estava tendo, se eu não me engano, era na França ou no Japão, não lembro, acho que era na França. Então eu falava, eu preciso, mas primeiro, para ter essa vaga, vai ter que ganhar o brasileiro, tá bem no brasileiro. E aí eu fui para viagem, e aí tem toda uma história que aí nesse meio tempo eu conheci a minha esposa, né? E aí também isso me fortaleceu muito na ocasião, porque para me trazer o foco, né, dos treinamentos, das coisas. E aí cumpri o que tinha que cumprir, voltei, e no ano seguinte, quando eu voltei, fiquei 6 meses na Califórnia, e quando eu voltei no ano seguinte, em 93, quase todo campeonato que eu participava, eu ganhava, e se não ganhava, eu estava na final. Fui campeão vicentino,
Foram vários os títulos de eventos regionais, tudo. E no meio do ano teve o brasileiro no Rio de Janeiro. Então, aí nesse campeonato brasileiro, eu participei de 10 baterias. O campeonato começou em ondas bem pequenininhas, de 2 palmos, a ponto de chegar e ser cancelado um dia, no segundo dia, ou primeiro dia do evento, de tão pequenininho que estava. E aí eu até lembro que quando foi... Tô falando bastante, né? Pode falar, pergunta aí. Agora eu tô curioso, cara. Tem que continuar, mano. Agora eu tô curioso, mano. Vai aí que agora uma história legal. Já tem pergunta aí pro Denis. Eu tô à vontade aqui, ó. Vou falar pro espectador aqui, telespectador. Porque ele falou, ó, aqui você tem que falar e bastante estica a resposta, porque aqui quem fala é você. Mas tá legal que eu tô curioso, bora. Então, é um barato esse campeonato, mas já respondi a tua pergunta lá que você falou, né? Aí comecei a botar o foco, eu falei, não, já tenho o profissional. E, né?